Dando continuidade ao que nós iniciamos na segunda-feira passada, nós vamos então hoje falar sobre a parte 1 do livro, que é a anatomia da atenção. Roda a vinheta, Samuca. Então, vamos partir para o princípio, capítulo 1 do livro Foco, a anatomia da atenção. Noções básicas. Quando era adolescente, adquiri o hábito de fazer os deveres de escola ouvindo os quartetos de cordas de Bela Bartók, que eu achava ligeiramente cacofônico, mas ainda assim apreciava. De alguma forma, ignorar aqueles tons dissonantes me ajudava a me concentrar, digamos, na equação química do hidróxido do amônio. Pô, que baita inspiração, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho aqui, que está muito alto, né? E agora, anos depois, quando me vi escrevendo artigos para o New York Times, me lembrei daquele exercício inicial de ignorar Bartók. No Times, eu trabalhava no meio da editoria de ciência, que naqueles anos ficava enfurnada num ambiente do tamanho de uma sala de aula, na qual haviam sido enfiadas mesas para uma dúzia de jornalistas de ciência e meia dúzia de editores. Havia sempre um zumbido de cacofonia a Bartók. Por perto podia haver 3 ou 4 pessoas conversando. Era possível entre ouvir o final de uma conversa telefônica ou várias de repórteres fazendo entrevistas. Editores gritavam para o outro lado da sala perguntando quando um artigo estaria pronto, em raros, se é que havia os sons do silêncio. Então aqui quem está falando é Daniel Goleman no livro Foco, como ele estava tentando obter foco dentro de uma sala tão pequena com várias pessoas falando e gritando. E ele lembrou que para que ele, quando adolescente, conseguisse se concentrar em fazer uma equação química, ele colocava no fundo o quarteto de cordas Bela Bartók. Eu confesso a vocês que também uso um pouco dessa estratégia, mas dependendo do dia e do tema, do assunto. Então, assim, quando eu quero ter um foco mais produtivo em fazer algo com muito mais consistência rápida, quero escrever uma petição, quero fazer, né, alguma produção intelectual que demande ali 2, 3, 4, 5 laudas, eu coloco um rock bem pesado. Agora, se eu quero ter uma produção intelectual criativa, né, onde quero criar, de repente, sei lá, um roteiro, um cronograma, e eu já coloco uma música clássica, que é para deixar um pouco mais menos tensa, e os batimentos cardíacos, eles já são. Mas, Thales, como é que tu consegue te concentrar com rock, cara? Eu não sei, mas eu acho que é a frequência, o ritmo, a cadência da batida, né, da bateria ali. Então aquilo ali vai aumentando demais a minha própria frequência e aí eu vou realmente elevando o nível de complexidade de escrita. É meio louco, mas eu consigo fazer isso. Esse foco em meio a um ruído constante indica atenção seletiva. A capacidade neural de mirar em apenas um alvo, ao mesmo tempo que ignora um mar atordoante de estímulos chegando, cada um sendo ele próprio um foco potencial. Foi o que o William James, um dos fundadores da psicologia moderna, quis dizer quando definiu a atenção como a repentina tomada de posse pela mente, de forma clara e vívida, de um dos vários objetivos ou linhas de pensamento que parecem simultaneamente possíveis. Há 2 tipos principais de distrações: sensorial e emocional. Os distratores sensoriais são simples. Enquanto lê estas palavras, você está abstraindo as margens em branco ao redor deste texto. Outro exemplo:
Perceba por um instante a sensação da sua língua no céu da boca. Este é apenas um em meio a uma interminável onda de estímulos que o seu cérebro elimina do contínuo fluxo dos sons, formas e cores de fundos, sabores, cheiros, sensações e assim por diante. Mais desanimadores são os distratores do segundo tipo, sinais carregados emocionalmente. Embora você possa achar fácil se concentrar para responder um e-mail em meio ao zum 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 de um café, se ouvir alguém dizendo seu nome, eis uma poderosa isca emocional, é quase impossível abstrair a voz que o pronunciou. A sua atração alerta automaticamente para escutar o que está sendo dito a seu respeito. Esqueça aquele e-mail e ouça a voz que está lhe chamando pelo nome. O maior desafio, até mesmo para os mais focados, no entanto, vem do tumulto emocional das nossas vidas, como o recente fim de um relacionamento que não para de interferir em seus pensamentos. Tais pensamentos entram sem pedir licença por um bom motivo. Eles nos fazem pensar o que fazer sobre o que está nos incomodando. A linha divisória entre uma ruminação infrutífera e uma reflexão produtiva está no fato de chegarmos a alguma solução experimental ou algum insight que nos permita abandonar esses pensamentos. Ou, se por outro lado, simplesmente continuamos obcecados em torno de uma mesma preocupação. Quanto mais o nosso foco é interrompido, pior nós nos saímos. Por exemplo, uma pesquisa encontrou uma correlação significativa entre a tendência de atletas universitários a terem a concentração interrompida pela ansiedade e o desempenho deles numa temporada seguinte. A capacidade de manter o foco em um alvo e ignorar todo o resto opera na região pré-frontal do cérebro. O circuito especializado desta área aumenta a força dos sinais em que queremos nos concentrar e diminui a força do que escolhemos ignorar. Como o foco exige que abstraiamos as distrações emocionais, nossa estrutura neural para a atenção seletiva inclui a inibição da emoção. Isso significa que quem tem melhor foco é relativamente imune a turbulências emocionais, tem mais capacidade de se manter calmo durante crises e de se manter no prumo através das agitações emocionais da vida. A incapacidade de abandonar um foco para tratar de outros pode deixar a mente perdida num ciclo de ansiedade crônica. Em casos clínicos extremos, isso pode significar ficar perdido no desamparo, na desesperança e na autopiedade de um quadro depressivo ou no pânico e na ideação catastrófica de um transtorno de ansiedade, ou nas incontáveis repetições de pensamentos ou comportamentos ritualísticos de um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Quem já ouviu, quem já conhece alguma pessoa com TOC, sabe como esta pessoa realmente sofre, né? A capacidade de tirar nossa atenção de uma coisa e transferi-la para outra é essencial para o nosso bem-estar. Quanto mais poderosa é a nossa atenção seletiva, maior a nossa capacidade de nos mantermos absortos no que estamos fazendo. Sermos arrebatados por uma cena de um filme ou acharmos o verso de uma poesia estimulante. Um foco poderoso permite que as pessoas se percam no YouTube ou no dever de casa a ponto de ficar indiferente a qualquer tumulto que possa estar ocorrendo por perto, ou aos pais chamando para o jantar. Isso aconteceu, e ontem que eu fiquei sabendo, com o filho de um amigo do meu filho, né? Então, o amigo do meu filho, ele estava
jogando, né, um jogo online com aqueles fones de ouvido, e o pai dele teve um AVC e ele não percebeu. A pessoa que estava do lado de fora foi quem percebeu que aquela pessoa que diariamente saía de casa não saiu, e quando ele bateu a porta, né, aí ele pediu, na verdade, para o meu filho entrar lá, ele viu que ele estava deitado no sofá, já estava, né, naquela situação deprimente de um AVC. E, infelizmente, aquele caso, ou melhor, felizmente aquele caso teve, então, uma situação, ele ficou com sequelas e tal, mas eu quis fazer esse relato porque realmente as pessoas, quando estão no YouTube, na internet, o foco é total naquilo ali, e o que está ao entorno, ao redor, pode ter certeza que se perde, tá? Onde é que eu estava agora? Porque eu perdi o foco. É possível localizar sujeitos focados numa festa? É isso? Essa é a última parte que eu estava lendo? Sim, né? Falei do YouTube aqui, ou pais chamando para jantar. Exatamente. É possível localizar sujeitos focados numa festa. Eles são capazes se envolver, eu acho que é desenvolver, ficou faltando aqui um D aqui no livro, de se envolver completamente numa conversa. Os olhos presos a outra pessoa e completamente absortos em suas palavras. Apesar do alto-falante tocando Beast Boys a toda altura ao seu lado. Beast Boys é uma banda de hip hop, quem nunca ouviu falar de Beast Boys, tá? E os sem foco, ao contrário, estão continuamente em ação, com os olhos gravitando para qualquer coisa que possa atraí-los com a atenção à deriva. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, cita o foco como uma das diversas capacidades essenciais da vida, cada uma delas baseada num sistema neural separado, que nos guiam através da turbulência de nossas vidas interiores, nossos relacionamentos e quaisquer desafios que a vida apresentar. Enquanto dura o foco seletivo, segundo Davidson, o circuito principal do córtex pré-frontal fica sincronizado com o objeto daquele feixe de consciência que ele chama de bloqueio de fase. Se as pessoas estão focadas em apertar um botão quando ouvem determinado tom, os sinais elétricos de sua área pré-frontal disparam em sincronia precisa com o som em questão. Quando o melhor for o seu foco, quanto melhor for o seu foco, mais forte é o seu bloqueio neural. Mas se em vez de concentração houver um emaranhado de pensamentos, a sincronia desaparece. Basta essa queda de sincronia para distinguir as pessoas com transtorno de déficit de atenção. Sabe o cara que é DDA, déficit de atenção, né? Ou TDAH, se eu não me engano, é essa pessoa que vos fala também, porque acaba sempre ouvindo alguma coisinha do lado e acaba perdendo o foco e não dando continuidade. Eu preciso demais manter o foco, como este livro aqui está ensinando, assim como você que, se possivelmente tenha este mesmo problema, este livro está me dando uma boa aula. Seguindo em frente, aprendemos melhor com atenção focada. Quando nos focamos no que estamos aprendendo, o cérebro situa aquela informação em meio a que já sabemos, fazendo novas conexões neurais. Se você é um bebê, dividem a atenção em relação a algo cujo nome você pronuncia, o bebê aprende esse nome. Se o foco dele divaga quando você diz o nome, ele não aprende. Eu acho que é tipo assim, papai, papai. E você fica repetindo, né? E ele, obviamente, vai aprender. Quando nossa mente divaga, nosso cérebro ativa uma porção de circuitos neurais que murmuraram
murmuram, sobre coisas que não têm nada a ver com o que estamos tentando aprender. Sem foco, nenhuma lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada.